Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Estamos na nossa Semana com Deus, o episódio número 3. O tema de hoje é o cuidado ao falar. Hoje é mais um dia da nossa Semana com Deus com esse grande tema, o cuidado ao falar. Todos nós falamos todos os dias, mas poucas vezes paramos para pensar no peso espiritual das nossas palavras. A Bíblia nos ensina que palavras não são neutras. Elas podem curar ou ferir, aproximar ou afastar, edificar ou destruir. Por isso, Tiago nos traz um ensino simples, porém profundo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos lá? Está escrito assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Hoje, Deus não quer tratar não apenas dos nossos lábios, da nossa língua, mas do nosso coração. Então, o Tiago ele começa, na sua epístola aqui, nos ensinando que sejamos prontos para ouvir. Vivemos em um tempo em que todos querem falar, querem dar opinião, responder rápido, principalmente nesses embates que nós estamos vivendo nos dias de hoje sobre política. As pessoas querem falar, opinar sobre a vida dos outros. Hoje no Instagram, qualquer coisa vira uma bomba. Todo mundo quer falar, todo mundo quer opinar sem saber da história direita, a opinião de um cara, todo mundo já comenta, critica o outro, já começa aquele negócio de cancelamento. Todo mundo quer falar e quer opinar, mas poucos estão dispostos a ouvir de verdade. Porque ouvir exige humildade e ouvir também é um ato de amor. Então o Tiago vai dizer, seja pronto para ouvir. No original, no texto original, significa ser rápido, disponível, atento para ouvir. Deus sempre valorizou os que aprendem a ouvir antes de falar. Quando nós vamos lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, Samuel, ainda menino, diz, fala, porque o teu servo ouve. Então, antes de Samuel ser um profeta que falava, Samuel foi um servo que ouvia. Muitas vezes nós queremos respostas de Deus, mas não damos espaço para escutá-lo. Talvez Deus esteja dizendo hoje, antes de falar comigo, me ouça. Então ouça a voz de Deus, deixe Deus falar com você também. Aprenda a ouvir. Esteja pronto para ouvir. Quem é casado, esteja pronto para ouvir a sua esposa, ela quer falar. É normal, a mulher sempre quer falar mais. Então esteja disposto a ouvir a tua esposa, a ouvir os teus filhos. Muitas vezes nós falamos tanto, mas não ouvimos a esposa, não ouvimos os nossos filhos. Lá no trabalho, muitas vezes você não ouve, você responde. Você é muito reativo no trabalho com os teus chefes, com os teus líderes, com as pessoas que trabalham com você. Então aprenda a ouvir as pessoas. Isso é um princípio milenar, está na Bíblia. A Bíblia é um livro milenar. É um princípio milenar. Esteja pronto para ouvir. Ouça as pessoas. E Tiago vai continuar o texto. Ele nos ensina a estar prontos para ouvir. E também diz, tardio para falar. Não é que você não possa falar, mas que você aprenda a falar. Quando falar, como falar e por que falar. Porque muitas vezes falamos movidos pela emoção. Quantas vezes a fala movida pela emoção destrói relacionamentos, quebra conexões, faz pessoas perderem o emprego por falar movido pela emoção, perder uma promoção. Então muita gente perde oportunidades, relacionamentos e até mesmo casamentos por falar movido pela emoção. Quantas vezes falamos também sem conhecer toda a história?
Uma palavra fora de tempo pode destruir um relacionamento inteiro. A Bíblia vai nos mostrar algo muito interessante. Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai nos falar da história de José diante de Faraó. Ele não vai responder de forma impulsiva quando o Faraó vai questioná-lo, que disseram para ele que ele interpretava sonhos. Olha o que José vai dizer: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz. Lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 16. José ouviu, refletiu e reconheceu a sua dependência de Deus. Falar com sabedoria é um sinal do quê? De maturidade espiritual. É a maturidade espiritual. Por isso, Salmo 141, versículo 3 vai dizer: põe, ó Senhor, um guarda à minha boca. Que essa seja a nossa oração diária. Então anota aí, papel e caneta na mão, eu sempre falo isso, anota. Este Salmo 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Que essa venha a ser uma oração diária nas nossas vidas. Para que nós venhamos falar na hora certa, venhamos falar da maneira correta e no momento exato. Se você pegar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, as pessoas mais influentes, mais ricas do mundo hoje, falando de influência boa, não de influência ruim. Se você for analisar, eles só falam aquilo que lhe perguntam. Eles não ficam dando muitos detalhes das suas vidas, não fica detalhando alguns temas. Ele fala aquilo que lhe foi perguntado. Não fala muito mais do que lhe foi perguntado, porque não é necessário. Então nós vamos aprender como falar, quando falar, é o momento certo de falar. Então não é só apenas falar, é pedir sabedoria de Deus como falar, quais palavras usar e qual o momento de falar. Por isso Tiago vai dizer: esteja pronto para ouvir, tardio para falar, porque eu ouvi, vou pensar, vou refletir, ver como falar, se aquele é o momento de dar aquela resposta. Então tudo isso eu preciso analisar antes de falar. Não posso já sair lançando palavras. Principalmente pessoas que estão em cargos de liderança, pessoas que são influentes, são pessoas que têm que estar prontas para ouvir e tardio para falar. Tiago também vai dizer que sejamos tardio em irar, porque ouvir e falar, dependendo da conversa, da reunião, do diálogo, pode gerar ira. Então Tiago fala tardio para irar. Porque a ira humana, quando ela não é controlada, ela não produz justiça de Deus. A Bíblia não diz que nunca iremos ficar indignados com alguma coisa, mas nos ensina a não permitir que a ira nos domine. Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Jesus se indignou diante da injustiça, mas nunca perdeu o domínio próprio. A ira descontrolada nos faz falar o que não devemos e machucar quem não deveríamos. Então anota aí no seu caderninho, anota aí. A ira descontrolada nos faz falar o que não devemos e machucar quem não deveríamos machucar. Por isso, quem anda com Deus aprende a reagir com sabedoria. Então nós devemos ter o quê? O domínio próprio. O domínio próprio é a evidência de vida com Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo 17, versículo 27. Os que retêm as suas palavras possuem o conhecimento. Quando o Espírito Santo governa o nosso coração, ele também governa as nossas palavras. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, o domínio próprio é fruto do Espírito em nós. Domínio próprio, mansidão, paz. Então, a fé verdadeira em Cristo se manifesta na maneira da qual nós falamos também. Então, que nós vamos ter domínio próprio. Então, a mensagem de hoje é: aprenda a ouvir, ouça mais. Seja tardio para falar. Analise antes de falar. Se é aquele momento, é o momento oportuno para falar. Quais palavras eu irei usar
para transmitir uma mensagem, para se comunicar com a outra pessoa. E ser tardio irá, ter domínio próprio, não deixar a ira tomar conta do seu coração. Ireis, mas não pequeis. Que essa mensagem venha estar no teu coração hoje, e a partir de hoje começa a treinar. Começa a treinar. Você que é casado é mais fácil. Sua mulher gosta de falar bastante. As mulheres gostam de falar bastante, conversar. Aprenda a ouvir elas. Ouça. Já é um treinamento, você vai ouvir ela. E cuidado com o que você vai falar. Já é um treinamento. Ouça a sua esposa, ouça os seus filhos. 1 minuto de conversa que você vem ouvir, o que ele tem para dizer pode salvar a vida do teu filho. Somente com a onda que nós vivemos hoje, de pessoas com depressão, a onda de suicídio no meio de jovens. Então, quando você aprende a ouvir, você pode salvar uma vida. Porque às vezes o que aquela pessoa está precisando não é apenas desabafar, é apenas falar. Porque nós vivemos uma vida tão corrida que muitas vezes não paramos para ouvir. E quando ouvir, analise antes. Se aquele momento é o momento de você falar. Então, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio em se irá. Então, talvez hoje, Deus te colocou neste vídeo, nessa semana com Deus, está te chamando para você ouvir mais, falar menos e reagir melhor. Porque quando Deus governa os nossos lábios, Ele transforma a nossa vida por completo. Então você que viu esse vídeo falou contigo, comenta aí. Deus falou comigo hoje. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, para nós vamos alcançar o maior número de pessoas. Esse é o 3º episódio da Semana com Deus. E toda segunda-feira temos um encontro marcado aqui. E não esqueça, papel e caneta na mão para anotar. Que aquilo que fica registrado e você sempre está ali relembrando, você não vai esquecer. Então eu quero orar pela tua vida neste momento. Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante da tua presença. Reconhecemos que muitas vezes falamos sem pensar. Reagimos sem ouvir e nos deixamos ser levados pela ira. Perdoa-nos, Senhor. Coloca guarda em nossos lábios e vigia nas nossas palavras. Governa, Senhor, o nosso coração. Ensina-nos a ouvir mais a tua voz e falar somente aquilo que edifica, consola e glorifica o teu nome. Que teu Espírito Santo produza em nós domínio próprio, mansidão e sabedoria. Que as nossas palavras sejam reflexos de uma vida alinhada contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Deus governa o nosso coração, Ele também governa as nossas palavras. Anota isso aí. Quando Deus governa o nosso coração, Ele também governa as nossas palavras. Que Deus te abençoe. Te desejo uma boa semana. E não esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que elas também venham ser edificadas. E você quer me convidar para estar aí na sua igreja, na sua empresa, dar um estudo, dar uma palestra, ministrar uma palavra, só me procurar lá no Instagram, @Rosenilson, me chamar no direct, nós vamos combinar direitinho. E você que ainda não é cristão, que sentiu de Deus, de reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, escreve nos comentários, eu quero aceitar Jesus. Que eu vou orar pela sua vida também, neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, neste momento, essa pessoa que está aceitando a Ti, ó Pai, vem escrever o nome dela no livro da vida. E que a partir de hoje ela vai ser a nova criatura, Senhor, em Ti. Que a partir de hoje venha ser a nova pessoa, transformada pelo poder do Teu Espírito Santo. Que ela venha viver uma nova vida, com novas experiências, diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, escreva aí, eu aceitei Jesus. Me chama lá no meu Instagram para a gente conversar. E vai na igreja mais próxima da tua casa. Que Deus te abençoe. Que seja tocado pelo Espírito Santo e uma boa semana. Segunda-feira temos um encontro marcado aqui na Semana com Deus, neste mesmo canal. Te aguardo. Que Deus te abençoe.